Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Como sempre que eu digo, muito bom num desses períodos, até da madrugada, feriado, do dia, estar junto com vocês e agradecendo o carinho, agradecendo as manifestações e nesse aprendizado maravilhoso do livro Loucura e Obsessão. Venha conhecer o canal, viu, gente? Tem muita coisa boa sobre a doutrina espírita e sobre o espiritismo e suas diversidades. Antes, agradecer a Deus, a Jesus, aos mentores do Onda Espírita, ao mentor particular que me ampara e me ajuda, para que nós possamos seguir nesse estudo maravilhoso deste livro. Que Jesus esteja conosco, que assim seja. Vamos lá? Hoje é o vídeo 35, capítulo 20, segunda parte, sobre processo desencarnatório. No vídeo anterior, o Filomeno, nós tivemos o esclarecimento do desencarne de Alberto, nesse processo, né, de simbiose parasita ou parasitose espiritual, que nós explicamos. E Filomeno deixou a pergunta, né, como que o obsessor está nesse momento que já teve esse desenlace, né? Já ele está aonde? Como é que ele está? O Alberto já está sendo amparado como espírito e ele. Vamos conhecer agora o esclarecimento da doutora, é uma doutora espiritual mesmo, né? A mentora, benfeitora maravilhosa, a senhora Emerenciana, que vai explicar a Filomeno. E para nós também, né? Que nós ficamos sabendo, um a gente já sabe e o outro. Como ela diz, não desejando ser imprudente, mas sedento de informações, repetindo a pergunta, voltei a inquirir-te, Filomeno. A bondosa instrutora, sempre incansável e desejosa de instruir-me, elucidou sobre onde estará a pessoa, o que está acontecendo com ela. À medida que a obsessão se faz mais profunda, diz ela, o fenômeno da simbiose que nós já conversamos, interdependência entre o explorador psíquico e o explorado. Interdependência entre o explorador psíquico e o explorado se torna mais terrível. Olha só. Chega o momento em que o perseguidor se enleia nos fluidos do perseguido de tal maneira que as duas personalidades se confundem. Olha só. A ingerência, ou seja, a introdução do agente perturbador no cosmo, no universo orgânico do paciente, termina por jugulá-lo aos condimentos e emanações da sua presa. O jugulá-lo, ela fala sobre essa região nossa, é como se tivesse colocado, como se fosse um colar, ali ele está ali, certo? Então ele já, de certa situação, aquele colar vai penetrando tanto que já faz parte, digamos, do corpo. Por isso que ele fala jugulá-lo aos condimentos, ou seja, ele vai absorvendo através dessa, como é figurativo, vai absorvendo as energias da pessoa. Então ele vai participando de todo o cosmo orgânico daquela criatura e absorvendo também, porque eles vão, de um certo momento, se confundirem, estarem de tão agregados que se encontram, né? As emanações da sua presa, tornando-se igualmente vítima da situação, impossibilitando-se o afastamento. Então ele vai ficar ali. Ele está ali já tentando fazer a vingança da sua mãe, mas ele vai acabar ficando junto. De tanto que é aquele vínculo, gente, de ódio. É muito forte isso, né?
Por outro lado, a magnetização e a intoxicação fluídica do agressor sobre o hospedeiro transforma-se em alimento próprio para a organização celular que, se não a recebe, de repente desajusta o seu equilíbrio. Olhe só a dependência de um para com o outro. No princípio, gera distonia, olhe só, desarticulação, para depois adaptar-se e aceitar a energia deletéria sem maiores choques nos elementos que constituem o universo celular. Então, o começo é difícil disso. Então, ele se instala como um hospedeiro, vai sugando, mas também vai doando a sua energia. Então, no começo é como se fosse um vício, né, gente? Né? No começo é difícil, né? Ninguém dá a primeira tragada no cigarro e acha maravilhoso. Mas depois o seu organismo vai acostumando com aquilo, mesmo sabendo que aquilo te faz mal. Interessante, né? É natural, portanto, que o explorador esteja, neste momento, experimentando uma forma específica de morte. Olha só. Que decorre da falta de alimento a que se entregou nos últimos largos anos. Ele vivia na dependência do corpo desse rapaz. E é o efeito da exploração que agora se lhe apresenta como carência. Olha só, gente. Como, porém, ninguém fica ao desamparo do amor, ajudando-se a Alberto, é inevitável que a ele também se estenda. Olha só. Neste momento, a nossa Anitta, chefiando um grupo de cooperadores da nossa casa, está colaborando em favor do seu reajustamento e readaptação ao novo habitat físico e mental, porque ele estava tão acostumado junto a Alberto que ele também sente falta. Ele também está desnutrido. Olha só. Aí continua nosso querido Filomeno. E ele sofre, naturalmente, arrancando-se alguém de um vale pestilento e erguendo a uma paisagem ampla no acume de um monte com oxigênio puro, este experimentará a diferença de pressão atmosférica decorrendo da altitude até acostumar-se à nova situação. Na área espiritual, em que os campos vibratórios são bem diferenciados, os espíritos sentem com maior amplitude o efeito da movimentação neles. Ninguém transfere um organismo vivo de um para outro clima sem que ele deixe de sofrer o efeito da mudança. É a mesma coisa nós. Quando a gente vai para o litoral, a gente sente uma certa mudança climática, como nós vamos quando a gente vai para as montanhas. Imagine nessa situação que é espiritual, uma pessoa dependendo de toda a energia da outra. Olha, o mesmo ocorre na vida espiritual em que não há improvisação nem regime de preferência. As asas da angelitude que alçam as regiões felizes, como os grilhões retentivos que chumbam ao solo e impõem a rastejar doloroso, são construídos por cada criatura com o material que elege para atuar. Então, o que a gente elege, a gente vai pisar e a gente vai sofrer as consequências. Os pais do recém-desencarnado, embora a dor os dilacerasse, davam o testemunho com dignidade. A gente acompanhou o caso até emocionante dos pais de aceitar, de trazer o filho, de se libertar no amor, porque o amor liberta, né? Do egoísmo, da saudade. Olha, é fantástico mesmo esse exemplo que eles deram para a gente, né? Em razão do passar das horas e cientificados da ocorrência, foram chegando os demais familiares e amigos para os cumprimentos de solidariedade. O nosso querido Filomeno começa a observar o ambiente após essa conversa com a nossa querida mentora. Sendo que alguns, lamentavelmente, para perturbar o clima espiritual na câmara mortuária, não fossem a presença dos benfeitores e as orações sinceras de algumas pessoas sensatas e a irresponsabilidade, o descaso, o desrespeito à dor dos pais, por parte desses visitantes, teriam atraído os espíritos perniciosos e exploradores das energias finais do corpo,
em processos lamentáveis de usurpação fluídica. Aqui ele dá, dá uma chamada de atenção na gente, né? Porque quando muitas pessoas vão no velório, parece que vão assim, se encontram e às vezes acabam partindo para conversas assim inadequadas, piadas. Então, às vezes alguns comentários não assim, digamos, amorosos em relação ao próprio, à própria pessoa que está ali desencarnada, ao corpo que ali está, aos familiares, e isso atrai negatividade, com certeza, e espíritos que também gostam de darem aquela perturbada, né, digamos assim. Companheiros da casa que o senhor Anselmo dirigia vieram auxiliar a família com o apoio fraternal e a prece de intercessão amorosa. Anselmo, após a saída do féretro, visivelmente conduzido pela benfeitora, propôs-se a dizer algumas oportunas palavras que captaram a atenção dos presentes. Que bacana! Entreteceu breves considerações sobre a morte e a vida, exaltando a sobrevivência e detendo-se no exame da felicidade que domina o prisioneiro que se liberta, na alegria dos reencontros ditosos com aqueles que lhe precederam na viagem ao país da luz. Terminando por dirigir-se a Alberto, que embora não captasse as palavras naquele momento, estas lhe chegavam como ondas sucessivas de harmonia e bem-estar. Que maravilha, né? Quando o féretro seguiu ao cemitério, a irmã Merenciana providenciou que permanecessem no lar alguns amigos espirituais e seguimos sob a direção de Dr. Bezerra ao Hospital Colônia, em nossa esfera, onde ficaria internado o ex-obsidiado, conduzindo conosco. Ai, gente, como é bom saber que a gente tem amparo, né? Isso é muito bom quando a gente parte dessa pro plano espiritual. Concluída esta nova etapa, perguntei ao instrutor se esse procedimento, a desencarnação do enfermo em razão do afastamento do obsessor, era frequente, ao que ele me respondeu com voz pausada e modulação profunda. É Dr. Bezerra nos auxiliando. Muito mais constante do que se pode imaginar. A minha primeira experiência nessa área ocorreu quando me encontrava na Terra. Compreendo a dor dos pais de Alberto, porquanto minha esposa e eu sofremos nos recônditos da alma quando um ser querido nosso e nós e seus familiares passamos por idêntico trânsito. Sensibilizado pelas nossas lágrimas num diálogo que mantivemos com alguém que fora prejudicado pelo nosso amigo querido e que lhe convertera em inclemente cobrador, ao suplicar-lhe que se compadecesse de nós, ele anuiu após demorada conversação, porém nos alertou: sem mim ele morrerá. E como se dá a desencarnação nesses casos? Sabemos que o perispírito é o corpo que transmite ao soma o indispensável para a sua manutenção. Sendo a parasitose obsessiva que já falamos o resultado da ligação do perispírito do encarnado e do espírito, o intercâmbio de energias faz-se automaticamente. Ora, à medida que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico, a energia invasora passa a influenciar as células sanguíneas, como foi explicado. E logo também a consciência pesada, como falamos no capítulo anterior, vai direto às defesas imunológicas, se confundindo ao emocional, o pensamento, aonde começa a prejudicar todo o cosmo corpóreo. Interrompendo-se repentinamente o concurso desse fator energético, o perispírito do hospedeiro sofre abalo violento nos seus centros vitais que desajustam, refletindo-se no sistema reticuloendotelial. Engasguei, vamos lá? Reticuloendotelial. Reticuloendotelial. Isso é células de defesa da imunidade. E os glanguios, né? Os glanguios, que seja, é os que é onde está ali, onde as glândulas ganglionares, é onde combate as infecções, os invasores. Esse sistema todo, eles estão agrupados no plasma sanguíneo. E aí estão nas glândulas, eles podem surgir, né? O surgimento nas hemácias, nos leucócitos, nos trombócitos, macrófagos, nos linfócitos, que são resultados incontáveis do agrupamento que se origina nos laboratórios complexos e extraordinários do que do baço,
que é o nosso esplênico, né? Olha só, o organismo físico desarmoniza e a mente, em desconcerto, nada pode fazer em favor do reajuste e funcionamento das peças celulares, ocorrendo a expulsão do espírito encarnado. No processo desencarnatório de Alberto, contribuímos a seu favor, considerando-se toda a carga de dor que aceitou antes da reencarnação, desejoso de recuperar-se, tendo em vista os valores morais granjeados pelos pais e que ofereciam em razão do imenso amor que os vincula. Ele fora mau e traidor para aquele que lhe padeceu a sanha. Entretanto, possuía valores positivos que ofereceu a outros tantos que lhe passaram a amar. Ninguém há tão ruim que alguém não ame. E quando este amor parecer não existir, encontrá-lo-emos soterrado sob os escombros das ilusões e dores que diversas circunstâncias avolumaram ao longo do percurso evolutivo. Eis porque o nosso sentimento de amor não deve cessar de crescer, tampouco jamais desfalecer ante quaisquer circunstâncias ou acontecimentos adversos. O amor é luz que se não se deve apagar nunca. Porque houvesse silenciado, pedi licença para mais uma interrogação e, como a nuance, ele respondeu: eu indaguei, o senhor encontrou o rapaz a quem se referiu após vir para cá? Sim, ele nos aguardava, a família e a nós. Convivemos sob as bênçãos do Senhor por vários anos, logo depois aceitando o desafio do progresso, que não cessa, e convidado a crescer pelo amor de Deus, voltou à terra onde hoje se encontra reencarnado junto a quem prejudicara antes e que por sua vez o prejudicou, liberando a fim de que a fraternidade, o desprendimento e a ação do bem a ambos elevam e interagem e integrem, no organismo coletivo do amado planeta que nos constitui colo materno e que deveremos promover um mundo de regeneração, portal da felicidade sem dor, nem mágoa e nem desarmonia. Que maravilhoso! O silêncio natural convidou-nos à gratidão a Deus, enquanto o querido mentor alongou o pensamento amoroso na direção do infeliz mergulhados nos fluidos carnais, cumprindo seus deveres no rumo à meta evolutiva. Gente, é só o amor. É só o amor. O caso do Alberto, ele sentia o amor dos pais e, ao mesmo tempo, ele, com toda essa dificuldade, ele conseguia transmitir para os pais o agradecimento, a gratidão e o amor a eles, assim como nós assistimos na leitura a finalização da sua vida carnal. É o amor. E com certeza, esse caso que também o Dr. Bezerra nos narra, que ele passou, também o amor fez voltar e receber o seu algoz. E assim é o que ele fala, é a partida para o mundo de regeneração, aonde o amor é a luz, é o amor que o Cristo nos ensinou, é o amor que nós temos dentro de nós, o que nós só precisamos, porque o amor é a nossa essência. Nós não nascemos ruim, nós trazemos muitas situações em que precisamos ajustar, porque o amor se faz presente dentro de nós. Encerramos esse capítulo e o nosso próximo capítulo é o 21, Comentários Preciosos. Com certeza, nós vamos ter um ensinamento maravilhoso de tudo que nós vivenciamos até agora. Por ora, eu agradeço imensamente o carinho e o amor de vocês. Um beijo no coração e até o próximo encontro. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.